Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém, em nome de Jesus Cristo, né? Uma ótima noite, uma noite maravilhosa, né? Nós estamos essa noite com uma mensagem poderosa, amém? Uma mensagem que está no livro de 2 Reis 4:8, aonde fala sobre a sunamita e o seu filho, amém? Aqui diz a palavra do Senhor que Eliseu, ele era um homem de Deus, amém? Então, aonde o profeta estava, acontecia milagres, amém? Deus usava a vida de Eliseu para fazer milagres, amém? Teve a multiplicação do azeite da viúva, depois teve o nascimento do filho da sunamita, amém? Ela não podia ter filhos, mas o profeta disse que ela teria e assim aconteceu, amém? Vamos estar lendo com a ajuda do Espírito Santo de Deus, livro de 2 Reis 4:8, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, está escrito na minha Bíblia, amém? Algumas traduções diferentes, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, lá se dirigia a comer pão. Quer dizer, todas as vezes que ele estava naquele lugar, passava por lá, ele passava na casa dessa mulher para comer pão. Diz a palavra do Senhor que essa mulher era uma mulher rica, amém? Uma mulher que tinha muitas posses. No 9 diz assim: e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Quer dizer, dá para ver que ele era de Deus, amém? Quando a pessoa está na presença do Senhor, faz as coisas certas, Deus, ele deixa as outras pessoas verem que ela é uma pessoa de Deus, amém? E aqui todo mundo sabia que ele era o profeta Eliseu, amém? Todo mundo sabia que Deus usava muito a vida dele para acontecer muitos milagres, amém? E diz assim: e ela disse a seu marido: eis que tenho observado, quer dizer, ela estava observando, que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. 10, façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto. Ela fez um quarto para ele, amém? Colocou uma cama, colocou um candeeiro, colocou uma mesa, e ali todas as vezes que ele vinha, ele se retirava para aquele quarto que ela tinha feito, amém?
Diz assim no 12: Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, porque lhe tinha dito: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti. Ele fez uma pergunta, porque aquela mulher tratava eles muito bem, amém? Todas as vezes que ele chegava ali, ele se retirava para aquele quarto que ela mandou fazer próprio para ele e para o moço, né, dele, que era o obreiro dele. Então eles se retiravam para ali. E ele se sentia em obrigação de fazer alguma coisa por ela. Ele sentia uma gratidão, amém? Ele sentia uma gratidão de fazer alguma coisa por aquela mulher. Falava: todas as vezes que eu venho para cá, eu como pão, porque todas as vezes eu como pão na casa dela. E ela fez um quarto específico para mim, né? E todas as vezes que eu passo por aqui, eu me retiro e descanso naquele quarto. Então ele tinha o quê? Gratidão dentro do coração, amém? Porque aquela mulher fez muitas coisas por ele, mas ele nunca pediu nada, amém? E aquela mulher também não fez com interesse, mas ela fez porque ela via que ele era um homem de Deus. Então ela ajudava, amém? Ela ajudava aquele homem de Deus com pão e também com um quarto para se retirar, para descansar, amém? E diz assim, 12: Então disse a seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chegando ele a ela, se pôs diante dele, porque lhe tinha dito: dize-lhes, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, quer dizer, com todo carinho, né? Que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei? Porque ele era amigo do rei. Ele podia conseguir alguma coisa que ela precisasse diante do rei. E aqui diz a palavra do Senhor: e ao chefe do exército, e dissera a ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de se fazer, pois, por ela? Ponto de interrogação, uma pergunta. E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando-a, ela se pôs à porta e disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, porque ela já se achava velha e o marido dela já tinha idade avançada, então ela achava que ela não podia ter aquela criança. Amém? Mas o profeta disse que ela ia ter, e diz assim no 17: e concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, que são 9 meses, amém? Segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Ponto de exclamação. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. 21. Subindo ela, o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus, e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abardou a jumenta e disse a seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro
e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: sim. Ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou a seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste, de amargura. E o Senhor mo encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu, meu Senhor, algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai, se encontrar alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as suas mãos, e se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Então depois voltou, e passeou naquela casa, de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra. E tomou o seu filho e saiu. Quer dizer, olha que milagre que aconteceu. Primeiro ele profetizou que ela teria um filho. Ela teve, no tempo da gestação de uma criança, que são 9 meses, ela deu à luz àquela criança. E o que aconteceu? Quando o menino tinha aproximadamente 10 anos, o menino veio a morrer. Mas ela ficou desesperada. Ela não queria falar com o obreiro, ela queria falar direto com o profeta. Amém? Porque o profeta que profetizou sobre a vida dela que ela teria uma criança. E o profeta que poderia resolver o problema dela. Então ela foi direto a ele, não conversou com ninguém. Todo mundo perguntou se vai tudo bem, ela disse que vai tudo bem. Por quê? Porque ela queria falar só com o profeta. Amém? Isso é exemplo para nós no dia de hoje. Porque muitas vezes nós falamos de alguma coisa na nossa vida para alguém e a pessoa sai contando para todo mundo. Então nós temos que falar com os pastores. Amém? Sigilo pastoral. Então o pastor ou a pastora vai conversar. Se é um homem, você conversa com o pastor. Se é uma mulher, você vai conversar com a pastora. Amém? Você não pode contar suas coisas para um pastor. Você vai contar para a esposa do pastor. Ou para o pastor e a pastora junto. Amém? Sabedoria. E aí o que aconteceu? Ela foi direto ao profeta. Porque o profeta que profetizou que ela teria uma criança. Amém? E o profeta foi e ele se estendeu sobre o menino. Olho com olho, boca com boca, nariz com nariz, mão com mão, né? Ele se estendeu sobre aquela criança e a carne da criança aqueceu, mas o menino ainda não tinha voltado, ele ainda continuava morto. Aí ele deu uma volta dentro da casa, provavelmente ele estava orando, e ele voltou e se pôs em cima do menino novamente, né? Se estendeu sobre ele. E o que aconteceu? O menino espirrou 7 vezes, abriu o olho e voltou à vida. Glória a Deus. Amém? Então o nosso Deus, ele é poderoso para fazer.
Amém? Fazer o quê? O milagre que você precisa. Pastora, é meu casamento que está morto. Jesus ressuscita. Pastora, meu marido não me ama mais. Assim como ele te amou para casar com você, o amor vai voltar. Deus vai fazer com que esse amor venha ficar como era antes. Amém? Pastora, é minha esposa que quer o divórcio. Você vai orar, você vai buscar o Senhor e o Senhor vai colocar a bênção sobre o seu casamento, o amor da sua esposa para contigo e o seu amor para com ela. Amém? E vocês vão ser felizes. O Senhor vai tirar o quê? Toda a morte. Aqui a morte teve que sair. Amém? Aqui o profeta devolveu aquela criança para a mãe viva. Amém? Não devolveu morta. O profeta podia falar, olha, vamos enterrar. Vamos fazer o velório. Eu vou fazer o culto do velório. Mas não. O profeta foi orar. Amém? Um segredo. A oração tira toda a morte. A oração muda. A oração quebra a sentença. Amém? Já orei muitas vezes por muitas pessoas que tinham uma sentença. E o que aconteceu, pastora? Deus tirou a sentença. Amém? Pessoas que estavam sentenciadas à morte e o Senhor livrou da morte. Nossa, é muito, muito maravilhoso. Amém? Pessoas que saíram do caminho do Senhor e o Senhor permitiu que através da oração essa pessoa voltasse e se reconciliasse com o Senhor. Amém? Não se perdesse, não perdesse a sua alma nesse mundo tenebroso. Amém? Porque eu falo que o mundo é tenebroso, porque do mundo nós não podemos esperar nada. Diz a palavra do Senhor que o mundo jaz do maligno. Amém? Então nós, como cristãos, nós temos que fazer a diferença. E esse homem, esse profeta fez a diferença. Amém? Quando ela via ele passar, ela falou para o marido, veja o marido, que esse homem é um santo homem de Deus que passa por aqui, que passa pela nossa casa para comer pão. Quer dizer, ela via que ele era um homem de Deus. E nós não podemos se igualar às pessoas do mundo, nós temos que ter uma diferença. Amém? Nós temos que fazer a diferença e temos que ter essa diferença. E Eliseu mostrou isso. Amém? Mostrou que ele era um santo homem de Deus por causa do seu proceder, por causa do seu falar, por causa do seu jeito de andar, teu jeito de, conversar com as pessoas. Então, assim, todo mundo via que ele era realmente um homem de Deus. Amém? Então, as pessoas têm que ver em mim e em você que somos pastores, pastoras, missionárias, obreiros, que somos também alunos de Jesus, discípulos, que somos membros de uma igreja, tem que ter uma diferença. Amém? Não é o mundo, não é nós ficarmos igual ao mundo, é nós ficarmos como Cristo quer que nós estejamos. Amém? Santidade ao Senhor. Então nós temos que ter essa santidade, nós temos que fazer a diferença. Amém? Não podemos ser de qualquer maneira, porque Deus ele fala pela palavra, ai daquele que por ele entrar o escândalo. O ai não é o ai do homem. Esse ai que está na Bíblia é o ai de Deus. Amém? Então nós temos que orar e vigiar. Muitas pessoas oram muito, mas não vigiam. Tem que orar e vigiar. E pedir para que o Senhor venha abençoar. Amém? Abençoar, te livrar de todo o mal, te livrar de todo escândalo, te livrar de toda a briga, de toda a contenda, te livrar de tudo aquilo que escandaliza. Amém? Se a tua roupa te escandaliza, muda suas vestimentas. Amém? Se o teu proceder te escandaliza, muda o seu proceder. Amém? Nós fomos chamados para fazer a diferença. Amém? Nós não podemos ser igual às pessoas que estão fora da igreja, que estão sem Cristo. Amém? Nós fomos chamados para fazer a diferença. Jesus, ele disse, venha como está.
mas não é para nós permanecermos do jeito que nós estávamos. Amém? Nós temos que sepultar a velha criatura que foi no batismo e deixar ela lá. Amém? Nós temos que ser diferente. Amém? Nós temos que fazer essa diferença. E aqui esse homem, ele foi visto como um homem santo de Deus. E quando aquela mulher, o filho faleceu, ela foi diante do profeta, porque ela sabia que o profeta poderia ajudar ela. Porque o profeta tinha comunhão com Deus para orar. Porque ela sabia que Deus atendia a oração do profeta. Amém? E não é diferente no dia de hoje. Nós, como pastores, pagamos um alto preço. Amém? Para nós estarmos pregando a palavra de Deus. Requer o quê? Renúncia. Foi o que eu preguei ontem, né? Requer renúncia, requer santidade, requer jejum. Amém? Nós temos que orar e jejuar para que as pessoas sejam o quê? Libertas, curadas, transformadas e para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? É o nome do Senhor que tem que ser glorificado. É o nome do Senhor que tem que ser exaltado através das nossas vidas. Então tudo aquilo que escandaliza, deixa. Fala, eu vou deixar por amor ao Senhor. Amém? E quando que nós provamos que nós obedecemos? Quando nós olhamos a palavra de Deus e cumprimos. Amém? Nós não podemos ser só ouvintes da palavra de Deus. Nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Amém? Vamos estar orando nesse exato momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e Deus misericordioso. Pai, que a sua rica e infinita misericórdia não venha faltar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre a casa, sobre o emprego, sobre a saúde, sobre a vida sentimental, sobre a vida espiritual. Levanta o seu povo, meu Pai, sobre a face da terra. Que essa pessoa não venha ser, meu Pai, como ela era antes, mas que ela venha ser, meu Pai, transformada pela Tua palavra. Porque a Tua palavra, meu Pai, tem que ser, meu Pai, verdadeiro em nós. Nós, meu Pai, temos que fazer a diferença. Que essa pessoa que está orando juntamente comigo, meu Pai, nessa noite, que ela venha fazer a diferença. Que o Senhor possa, meu Pai, nos usar para fazer a Tua vontade e não a nossa vontade. Pai, abençoa o copo com água, Senhor. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que beber seja curado de qualquer enfermidade. Pai, abençoa a peça de roupa, abençoa as fotografias, os porta-retrato, abençoa toda a família de longe e de perto, Pai. E aqueles que ainda não se salvaram, que eles venham, meu Pai, alcançar, Senhor, a salvação. Porque só o Senhor pode salvar, só o Senhor pode resgatar. Resgata, meu Pai, essas famílias. Resgata, meu Pai, a vida, meu Pai, sentimental dessas pessoas, meu Pai, que estão orando juntamente comigo. Abençoa os casamentos, meu Pai. Abençoa, meu Pai, o noivado. Abençoa, meu Pai, essa noiva que já está com tudo preparado para o casamento. Abençoa esse noivo, meu Pai, que está tudo preparado para o casamento. Pai, dá a Tua bênção, meu Pai, nesse casamento. Que o Senhor venha preparar, meu Pai, tanto coisas pequenas como grandes. E que essa pessoa venha, meu Pai, ter tudo que ela precisa para esse casamento, porque o Senhor, meu Pai, é o Deus da provisão, que provê. Pai, provê, meu Pai, condições, meu Pai, para essa pessoa que vai se casar nesse mês, meu Pai, de março, que vai se casar, meu Pai, no mês de abril, no mês de maio, que é o mês das noivas. Abençoa grandemente, meu Pai, o seu povo sobre a face da terra. Abençoa, Pai, esses pedidos de oração. Abençoa, meu Pai, cada família que está orando juntamente comigo. Abençoa o meu irmão, minha irmã, Senhor, com toda sorte de bênçãos. E que todo impedimento venha cair por terra. Que toda dificuldade, meu Pai, dessa pessoa venha cair por terra. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, grandemente, meu Pai, todas as famílias, Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Tchau e até amanhã, meus irmãos, em nome de Jesus.